Graça e a paz do Senhor esteja com todos. Bom dia com Jesus. A nossa meditação hoje será no livro de 2 Reis, capítulo 20, de 1 a 11. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Deus eterno diz: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Deus eterno, lembra-te que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Deus eterno lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: Eu, o Deus eterno, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse: Ponha uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou: Qual será o sinal de que o Eterno vai me curar? De que daqui a 3 dias eu poderei ir ao templo. Isaías respondeu: O Eterno lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 degraus ou volte 10 degraus? Ezequias respondeu: Fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil. Eu quero é que ela volte 10 degraus. Então Isaías orou ao Deus eterno. Ele fez a sombra voltar 10 degraus na escadaria feita pelo rei Acás. Glória a Deus. Essa passagem é muito profunda, né? Essa passagem fala de um rei, um homem que fazia a vontade de Deus, que seguia os mandamentos do Senhor, porém estava enfermo. E desta enfermidade, Deus resolveu levá-lo. Deus resolveu pôr um fim à sua vida terrena. Porém, usou o profeta Isaías para levar essa mensagem ao rei. Isaías, como sendo um profeta que tinha prestígio, que a palavra dele era uma palavra que as pessoas acreditavam. Então, Deus sempre usava os profetas para falarem com os reis. Nessa ocasião, ele chegou ao palácio, se colocou, na presença do rei Ezequias e liberou a palavra de Deus sobre a sentença da sua morte. E Ezequias, ao ouvir essa palavra, que com certeza não somente para ele, mas para cada um de nós, para todos nós seres humanos, saber que vai morrer, saber que vai partir, saber que vai deixar sua família, suas coisas, pelo fato de que nós nos apegamos às coisas daqui da terra. Nós, de certa maneira, achamos bom conviver com nossa família, com os amigos, achamos bom conviver com os nossos irmãos, aqueles que têm o costume de ir à igreja, de estar em comunhão. Temos um apego até às vezes às coisas que nós conquistamos. Porém, Deus mandou falar para o rei para pôr em ordem
põe em ordem a sua vida, põe em ordem a sua casa. E ele iria levá-lo. Mas Ezequias não recebeu essa sentença. Para ele não foi um fato de que ele aceitasse aquela palavra. Ele apelou a Deus. Ele apelou através da oração. E ele virou-se para a parede, diz a palavra. E ele orou. E ele pôs diante de Deus que ele estava sempre tentando fazer a sua vontade. Ele estava sempre querendo ser obediente a Deus. Ele pôs as suas qualidades diante de Deus, de servo fiel ao Senhor. E logo em seguida ele chorou, não tendo mais o que falar. Ele chorou. Ele chorou um choro de amargura. Ele chorou um choro de petição, um choro de clemência a Deus. E quando ainda o profeta Isaías retornava à saída do palácio, ele ouve de Deus uma nova mensagem. A mensagem de voltar. A mensagem de retificar aquilo que foi dito. A mensagem de trocar a sentença de morte pela sentença de vida, de resposta. E Deus usou novamente o profeta Isaías para retornar ali na presença do rei e dizer que sua oração tinha sido ouvida por Deus. E o Senhor acrescentaria 15 anos de vida à sua existência. Mas, devido à gravidade da situação, e até pelo fato de que foi instantaneamente que Deus ouviu e também fez com que o profeta nem tivesse saído do palácio, antes mesmo dele chegar à saída, ele ter retornado tão depressa de volta à presença do rei, o rei fez um pedido de um sinal de que verdadeiramente isso aconteceria. Não era desconfiança, é porque a situação era realmente tremenda. No momento ele ouviu falar que Deus o iria levar. No momento seguinte ele ouvia falar que Deus ouviu a sua oração e que lhe daria mais 15 anos de vida. E ele fez essa pergunta, ele pediu um sinal a Deus. E o próprio Deus já tinha instruído o profeta a perguntar qual que seria o sinal que ele queria. E ele se utilizou de um relógio preciso, né? Um relógio que era guiado pela sombra do sol. E era um relógio que as pessoas confiavam que ele dava um prognóstico da hora correta. Eles se guiavam por aquele relógio. E ali o relógio de Acaz. E ali o Senhor deu 2 opções para ele escolher. Se ele queria que o relógio adiantasse na sua sombra, nas escadarias, onde era projetado, nos degraus das escadarias, devido à sombra se contavam as horas. Ou se ele preferia que o relógio retrocedesse aos degraus. E o profeta fez essa opção para o rei Ezequias. E ele escolheu, porque ele achou fácil, que seria fácil que houvesse um adiantamento do relógio. Mas seria muito mais difícil que o sol retrocedesse. Então, ele escolheu que a sombra retrocedesse. E assim Deus fez. Então, Isaías ele orou a Deus e fez a sombra voltar 10 degraus na escadaria. E assim foi confirmada para aquele rei de que o Senhor estaria falando algo real
algo concreto, algo que realmente aconteceria. Então, nós temos nossas fraquezas, irmãos, nós temos nossas limitações, mas nós temos uma arma poderosa que é a oração. E através da oração desse rei, o Senhor mudou a sua sentença. Então Deus pode mudar a tua sentença, seja ela qual for. Deus pode revogar, Deus pode mudar por amor, porque Ele se compadeceu as lágrimas daquele rei, comoveu o coração de Deus, ao ponto de o Todo-Poderoso reverter a situação para favorável. E Deus pode reverter a tua situação para favorável. Por isso ore ao Senhor, por isso clame, não deixe de clamar. Seja qual for a palavra que o Senhor te deu, seja qual for a palavra que o homem te deu, Deus pode reverter essa situação. Essa é a palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã. Que a graça do Senhor Deus Todo-Poderoso, que seu amor continue a invadir nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.